Aqui no Instituto nós temos a nossa biblioteca. A nossa biblioteca leva o nome de Biblioteca Irmãos Oriente, que é o José Oriente e o Taylor Oriente. Aqui neste local é que existia a gráfica, a Gráfica Oriente. O professor Colemar Natal e Silva cedeu esse lado, essa parte aqui, que não tinha esse prédio, e aí, em homenagem a essas duas figuras importantes do jornalismo de Goiás, aqui a biblioteca levou o nome dos Irmãos Orientes. Aqui nós temos a nossa biblioteca, que é uma biblioteca que nós, bem moderna, que nós conseguimos, já com 2 recursos, ampliar, que é a biblioteca móvel. Aqui nós temos um número muito grande de autores goianos. A maior parte da nossa biblioteca aqui são autores goianos. Essa parte aqui é uma parte onde nós temos as pastas de todos os membros do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Desse lado e do lado também interno, que é onde estão guardados os documentos de cada recorte de jornal, de cada membro do Instituto Histórico. Aqui nós temos a parte que são o acervo da Folha de Goiás. A Folha de Goiás é o jornal mais antigo de Goiânia. Ele iniciou semanalmente, depois tornou-se o diário, que era a Folha de Goiás. E nós temos todo esse material, que é também para pesquisa. E temos ainda, nós temos aqui essa parte, que são os diários oficiais, que nós temos uma grande parte, que muitas vezes advogados, pessoas, pesquisadores que procuram essa parte que é o Diário Oficial de Goiás. E nós temos ainda os mapas, em todas elas, mapas antigos, novos, que são todos aqui. E isso aqui nós estamos precisando de fazer uma organização também. Essa parte está sendo reservada para colocar a placa, mandamos já confeccionar, Galeria Amaury Menezes. Vem aqui 3 quadros do Amaury, que ele já enviou do Instituto, e aqui continua a galeria também de todo o acervo que foi doado para o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Aqui é a sala do projeto Jornal Folha de Goiás. Então nós temos toda a Folha de Goiás digitalizada, que é esse acervo, e que as pessoas que vêm pesquisar, eles marcam o horário, o dia, e aí nós temos um funcionário que aguarda e acompanha a pessoa que vem pesquisar aqui. Ela está toda digitalizada, levou 10 anos praticamente para digitalizar. Iniciou na administração do José Mendonça Teles, passou pela administração
do Aidenor Aires, e nós conseguimos terminar na nossa administração. São doados que nós mandamos encadernar. Esses são jornais antigos também. Aqui nós temos diversos jornais. Ali embaixo está a coleção completa do Ipameri Jornal, que é doação da esposa do Edésio Daia, Letícia Álvares Daia, que fez essa doação. Nós temos ainda aqui um projeto que se chama Projeto Memória Viva. Esse projeto Memória Viva, nós entrevistamos pessoas que são ligadas à nossa história, a história de Goiás. E temos ainda um acervo que o Farina fez a doação, né, para o Instituto, que é esse material que está todo aqui, que é um material que é o histórico. Beth, essa é uma casa histórica. Como que é a oportunidade, uma oportunidade tão especial para você de conviver, né, em 3 oportunidades com 3 gestores do Instituto Histórico Geográfico de Goiás, né? Na ordem, José Mendonça Teles, Aidenor Aires Pereira e agora com o Geraldo Coelho Vaz, né? Nosso homenageado do Ano Cultural da Academia Goiana de Letras. Mais do que ser um privilégio de estar aqui nessa casa de cultura, de conhecimento, de literatura, de história, que é o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, a primeira instituição fundada em Goiânia, em Goiás, né, que veio de Goiás para cá no início da existência da nova capital. Então, mais do que esse privilégio, é poder conviver com os presidentes e as pessoas que aqui estão no dia a dia do Instituto Histórico. Então, a primeira gestão, como você disse, foi do professor José Mendonça Teles, né, aquele ícone que tanto fez em prol da historiografia, em prol do patrimônio goiano, especialmente goianiense, que foram mais de 10 anos que a gente pôde conviver e auxiliar em todos os projetos do Instituto Histórico. Depois veio um outro ícone da nossa literatura, que é Aidenor Aires, né, um grande poeta de nossa goianidade, que eu gosto de dizer sempre que é a nossa produção brasileira goiana. Eu não gosto de dizer a produção goiana ou literatura goiana. E depois conviver com o Geraldo Coelho Vaz, né? Que é essa pessoa dessa paciência enorme, mas uma pessoa que labuta, que defende e que vai e alcança todos os seus objetivos também. Tanto é que a gente tem atualizado as revistas do Instituto Histórico, os boletins que anunciam todos os acontecimentos que acontecem em Goiás, né, que ocorrem em Goiás. Enfim, é um privilégio, como eu disse, poder estar aqui e amparar, digamos assim, assessorar e auxiliar essa área cultural, que também é a minha vida, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui no final da gestão do Coelho Vaz. E olha que eu vim para cá para ficar 6 meses para auxiliar o professor José Mendonça Teles. Então, tem quase 30 anos. 6 meses, de certa forma, alongados, né, Beth? Alongados, e com muita honra. Tanto é que eu estou, né, pretendo ficar mais algum tempo, mesmo depois de uma possível aposentadoria, eu quero continuar contribuindo, porque de funcionária, chefe de gabinete, assessora, né, da presidência, eu sou membro do Instituto Histórico e Geográfico, com muita honra, sou sócia titular. Então, assim, realmente a palavra que eu tenho é agradecimento e por ter tido esses presidentes tão atuantes e tão presentes na nossa cultura, na nossa literatura. Sequenciando as comemorações virtuais,
do ano cultural acadêmico Geraldo Coelho Vaz, hoje nós estamos literalmente em mais uma das casas de Geraldo Coelho Vaz. Geraldo, essa é a Casa da Memória Goiana. Tudo começou ainda em catalão, com a publicação do seu primeiro livro, que é um livro memorial, Vultos Catalanos. E essa história de paixão, Geraldo, pela historiografia goiana? Olha, eu acho que eu já nasci pensando em história. Eu sempre gostei de história, como sempre também pensei e gostei de poesia, que o meu segundo livro é de poesia. Quando eu publiquei Vultos Catalanos, que eu já tive a oportunidade de dizer, eu tinha alguns meses de 19 anos. Eu tinha 18 anos, 19 em completo. Vultos Catalanos foi um livro que eu conheci a antologia goiana do Veiga Neto e achei por bem que eu poderia fazer um trabalho mais ou menos semelhante ao do Veiga Neto, que seria Vultos Catalanos. Que eu fiz uma segunda edição e hoje já está na terceira edição. Na verdade, Geraldo, há uma duplicidade em viver a historiografia goiana. Primeiro, como produtor de textos memoriais, e depois como gestor, né, como guardião dessa memória, que é o que ocorre no momento, o Geraldo Coelho Vaz, o 10º presidente do Instituto Histórico Geográfico de Goiás. Né? Então, você vive com intensidade a historiografia goiana, né? Em todas as suas vertentes, seja como produtor e como administrador, como guardião dessa memória. Ou seja, né? É paixão demais. Bom, eu amo papel velho, porque eu acho que esses papéis antigos representam muito para a nossa história. Tanto que eu consegui diversos documentos que eu tenho em mão, em casa particular, e que eu pretendo futuramente fazer doação para o Instituto. E eu sempre, na realidade, atuei como administrador, porque eu tinha muita preocupação, como tem até hoje, com documentos históricos. Mesmo quando eu estive temporariamente como secretário da Cultura do Estado, no governo do Íris Rezende Machado, em 1991, e depois, com o desaparecimento da secretaria, eu continuei como sendo presidente da Fundação Cultural Pedro Ludovico, que era uma homenagem a Pedro Ludovico, que é o fundador de Goiânia. Tanto que nós, na época, constituímos um concurso sobre a vida de Pedro Ludovico, e que o ganhador foi o nosso confrade aí da Academia Goiana de Letras, ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, Eurico Barbosa, que é uma pessoa que também preocupa muito com a historiografia de Goiás. Bom, na época, quando eu fui secretário e presidente da Fundação, nós tivemos a oportunidade de publicar alguns livros, fizemos a restauração de diversas igrejas, fizemos a reconstrução, até não foi restauração, a reconstrução do Teatro São Joaquim, né, em Goiás, e que graças a dona Abel Kiss, nós também conseguimos adquirir um piano para o teatro. Inclusive, nós valorizamos muito o folclore, as congadas de Catalão, Comari, Goiandira, Ouvidor, Urutaí, que teve uma participação muito grande, Pires do Rio,
e assim por diante. E no Nordeste, no norte do estado de Goiás também, houve uma sequência muito boa que nós fizemos um trabalho grande a respeito do folclore que existe hoje no estado de Goiás. E não só essa parte, como nós restauramos aí praticamente oito igrejas que estavam caindo, nós tivemos a oportunidade de restaurar. E fizemos também a restauração da estação ferroviária e dos painéis do Frei Confalone, que foi feito naquela época. Geraldo, como lembramos, né, tudo começou com Rutos Catalanos. E como é que foi a sequência do Geraldo Coelho Vaz como produtor de textos memoriais? Bom, eu, na realidade, meu primeiro livro de história é Rutos Catalanos. Mas depois eu publiquei alguns livros de poesia e publiquei Rastro Literário, que foram diversas crônicas que eu escrevi no Popular sobre escritores e artistas plásticos de Goiás. Esse foi o início daquilo que eu também sempre queria fazer, que era a história do Goiás. Aí vieram outros livros, como a Vida, Senador Canedo, Vida e Obra, que é esse livro, que eu tive a colaboração da professora Nancy, e nós fizemos, eu fiz... É uma descendente direta do senador Canedo? Exatamente. E essa documentação do senador Canedo, como eu advogava em Silvânia, tive também a colaboração do Vivim, que já faleceu, que era titular do cartório de família, e que me repassava todas essas documentações da família Canedo. A Alcione, a minha mulher, é bisneta do senador Canedo. Então, eu também tinha facilidade de conseguir dados a respeito do senador uma Canedo. personalidade da historiografia, sobretudo política, né? E que até então estava um pouco esquecida, né, Geraldo? E o senador Canedo foi o primeiro, quando veio o advento da República, ele, o Paranhos, o Joaquim de Souza, lá de Goiás, foram os 3 primeiros senadores da República. E o senador Canedo foi o mais votado dos 3. Bom, aí eu fiz o livro recheado de fotografias e a árvore genealógica da família do senador Canedo. Mais tarde, quando eu já estava lá na Academia Goiana de Letras, eu publiquei Academia Goiana de Letras e História e Antologia. Era um trabalho que eu já estava fazendo há muitos anos, pesquisando a respeito dos patronos, procurando fotografias de cada um, tanto que apenas 6 patronos que eu não consegui fotografia. O resto todos têm fotografias dos patronos e dos atuais, ou daquela época, dos membros da academia. Esse livro eu quero ver se eu faço ainda uma segunda edição atualizada. Bom, e agora mais recentemente, eu tive a oportunidade de publicar Vultos das Letras Goianas, que saiu o ano passado, esse livro, que são biografias de 9 escritores que fizeram história em Goiás. Nós demos prosseguimento às revistas do Instituto. Aí nós já conseguimos a publicação de 2, 4, 6, 8, e uma está no forno, que é a 9ª. São 9 revistas já que nós lançamos aqui do Instituto.
Aí nós também reiniciamos esses boletins, que é do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, são boletins trimestrais, que já vai para o número 32. Nós temos também ainda, para mim, eu considero a relíquia mais importante que nós temos no estado de Goiás, que são esses dois quadros que nós temos aqui, que são o comendador Antônio Pádua de Fleury e a sua esposa Augusta Rosa Goodyear de Fleury, com vestimentas usadas na ocasião da coroação de D. Pedro II em 18 de 7 de 1841. Agora vem um detalhe também que eu acho que é de fundamental importância. Quadro de autoria de Emílio de Toné, pai do Visconde de Toné, doado ao Instituto Histórico e Geográfico de Goiás pela saudosa escritora e associada Rosarita Fleury. São duas personalidades importantes da nossa história e que nós não tem preço esses dois quadros. Não tem nem como dizer o valor deles. Mas o valor histórico é muito grande. Geraldo, aqui a ata da sua filiação é como membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, né? Exato. Minha assinatura do professor Colemar e o meu patrono é Ernestino Guimarães. Que inclusive é O avô da Alcione, sua esposa. minha mulher. Ou seja, literalmente em família. É.